Além de ser atualmente o melhor piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton é um homem poderoso que sabe como aproveitar a vida usufruindo do seu dinheiro. Mas você já parou para pensar como vive esse jovem atleta? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Lewis Hamilton. Carreira. Nascido em 1985 em Stevenage, uma pequena cidade da Inglaterra, Lewis Carey Davison Hamilton, conhecido apenas como Lewis Hamilton, é considerado o maior piloto de Fórmula 1. Filho de pai negro e de mãe branca, a luta pela igualdade racial sempre foi uma bandeira que ele defendeu, não sendo à toa que ele é atualmente o único piloto negro da Fórmula 1. Sua carreira iniciou ainda na infância, quando seu pai lhe deu um kart e prometeu trabalhar duro em vários empregos para apoiar o sonho do filho. Rapidamente, Hamilton se destacou muito, ganhando diversos campeonatos amadores, dando indícios de que se tornaria um super piloto. Até que em 2007, Lewis Hamilton conseguiu entrar na Fórmula 1, mostrando ser um verdadeiro fenômeno, sendo o piloto mais bem sucedido em sua estreia, ficando em segundo lugar no campeonato mundial. No ano seguinte, ele se tornou o mais jovem campeão mundial de Fórmula 1 da história, tirando a vitória do brasileiro Felipe Massa por apenas 1 ponto. Desde então, a carreira de Hamilton decolou, já tendo acumulado mais de 7 títulos em sua carreira, se consagrando como um astro das pistas. E não é à toa que ele é considerado por muitos como um dos melhores pilotos de todos os tempos. Atualmente, Lewis Hamilton é um dos atletas mais bem pagos do mundo, podendo desfrutar de uma vida super luxuosa. Coleção de carros. Sendo o maior piloto de Fórmula 1, é de esperar que Lewis Hamilton possua verdadeiras máquinas em sua garagem. E somando ao fato de ser patrocinado pela montadora Mercedes, ele não precisa nem gastar um centavo para usufruir de belos automóveis. Entre os supercarros que ele já foi visto usando estão, por exemplo, Mercedes EQS, avaliado em $120 mil, Mercedes AMG G63, avaliado em $160 mil, Mercedes Maybach S600, avaliado em $185 mil, 1967 Ford Mustang Shelby GT500, avaliado em $200 mil, Mercedes-Benz SLS AMG, avaliado em $250 mil, Mercedes-Benz AMG GTR, avaliado em $265 mil, Ferrari 599 GTO, avaliado em $700 mil, McLaren P1, avaliada em $1.200.000, LaFerrari, avaliada em $1.200.000, Mercedes Maybach 6, avaliada em $2 milhões, Pagani Zonda 760 LH, estimado em $2,6 milhões. E até o Mercedes AMG Project One, o único carro do mundo a trazer a tecnologia híbrida da Fórmula 1 para as ruas. Para se ter uma ideia de sua potência, ele é capaz de acelerar de 0 a 200 km por hora em menos de 6 segundos, atingindo a velocidade máxima de 350 km por hora. E para quem quiser ter o supercarro de Hamilton, é necessário desembolsar nada mais, nada menos que $2,7 milhões. E o mais caro é o seu Shelby 427 Cobra, um colecionável que pode chegar a custar $5 milhões. Imóveis. Lewis Hamilton é um homem que gosta de investir em belas propriedades, e não é à toa que em seu portfólio existem imóveis milionários. Em Mônaco, por exemplo, onde ele sempre está participando de corridas de Fórmula 1, Hamilton possui um apartamento luxuoso à sua disposição. Especula-se que o imóvel fica localizado no bairro de Monte Carlo e tenha custado em torno de $15 milhões, ou então R$75 milhões. Subindo o preço, o piloto comprou em 2017 uma casa na região de Kensington, oeste de Londres, no Reino Unido. A decoração conta com uma arquitetura mais clássica, com móveis mais antigos, porém bem sofisticados. Nos fundos do imóvel existe um jardim com uma casa de verão de madeira, local onde especulam
disseram que ele queria construir uma casa de festas. Apesar de não haver tantas informações sobre essa propriedade do piloto, segundo o que foi divulgado na mídia, ele pagou cerca de 18 milhões de euros, ou o equivalente a aproximadamente 110 milhões de reais. Já a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, é outro local que Lewis Hamilton gosta de investir, e não é à toa que ele possui 2 apartamentos na cidade. Um deles possui uma vista incrível para o rio Hudson, ficando localizado em um prédio super luxuoso, capaz de oferecer muitas comodidades para os seus moradores. Entre as mordomias que há no condomínio estão academia, sauna, piscina de 25 metros, climatizada, sala de massagens, sala de festas ao ar livre, entre muitas outras coisas. E não é à toa que lá também morava outras celebridades, como o casal de famosos Tom Brady e Gisele Bündchen. E para se ter uma ideia de preço, estima-se que Lewis Hamilton tem investido cerca de 32 milhões de euros, ou o equivalente a mais de 200 milhões de reais. A um quarteirão de distância, Hamilton também possui outro apartamento localizado na rua Greenwich, no bairro de Tribeca, em Nova York. Trata-se de nada mais, nada menos que um triplex de 825 metros quadrados, um enorme espaço capaz de oferecer muito conforto para o piloto. A sala, por exemplo, é bem ampla, possuindo um pé direito duplo, que traz uma grande sensação de amplitude ao ambiente. Outro ponto que chama atenção no imóvel é a enorme quantidade de janelas que existem, proporcionando uma excelente iluminação natural. E para morar nesse gigantesco apartamento, não é nada barato. Segundo algumas fontes, apenas o condomínio, Hamilton paga cerca de 16 mil dólares por mês, ou mais de 80 mil reais. Já o preço do imóvel é o que realmente assusta, custando para o piloto algo em torno de 34 milhões de euros, ou o equivalente a mais de 210 milhões de reais. Jatinho. Para ajudar em sua locomoção nos mais diferentes lugares do mundo, Lewis Hamilton possui um super jatinho particular sempre à sua disposição. A aeronave do piloto é a do modelo Bombardier Challenger 605, um jato executivo de médio porte e de longo alcance, sendo capaz de cruzar distâncias continentais com facilidade e eficiência. O interior da aeronave é muito confortável, possuindo uma estrutura bem ampla e espaçosa, oferecendo uma experiência de voo excepcional para até 12 passageiros. Conforto esse que foi possível confirmar pela foto que Hamilton postou em seu Instagram. E para se ter um desses, é necessário investir uma verdadeira fortuna. Para se ter uma ideia de preço, uma aeronave nova desse modelo custa mais de 25 milhões de libras, ou convertendo para o real, quase 200 milhões de reais. E segundo foi noticiado na imprensa, Hamilton decidiu vender seu jatinho como parte de um movimento em direção ao estilo de vida mais ecológico, com o intuito de ajudar a reduzir as emissões de carbono. Relacionamentos. Sendo um atleta jovem, muito famoso e vaidoso, é de se esperar que Lewis Hamilton faça muito sucesso com as mulheres. Ao longo de sua carreira, especula-se que ele já tenha tido diversos romances. Entre as belas mulheres que ele já se relacionou estão, por exemplo, Danielle Lloyd, Jodie Ma, Lotta Hintza, Vivian Burkhardt, Nicole Scherzinger, Rihanna, Rita Ora, Barbara Palvin, Wayne Harlow, Sofia Richie, Nicki Minaj. E atualmente, especula-se que ele esteja tendo um romance com a modelo da República Dominicana, Camila Kendra. Isso sem contar todos os outros relacionamentos que ele com certeza já deve ter tido, mas nunca vieram a público. Negócios milionários. Além de ser o piloto mais bem pago do mundo, Lewis Hamilton possui outras fontes de renda que lhe geram milhões de dólares todos os meses. Para gerir todos os seus empreendimentos, ele fundou a Project 44, uma companhia que gerencia todos os seus negócios. Um de seus investimentos milionários é, por exemplo, no mercado de alimentos veganos, sendo sócio da Neat Burger, uma lanchonete de fast food
e produz hambúrgueres sem carne animal. E de acordo com o que foi noticiado, o piloto pretende abrir dezenas de unidades nos próximos anos. Outro investimento dele é na Athletic Greens, uma empresa de nutrição esportiva que oferece suplementos para quem procura uma vida mais saudável. Hamilton também é um dos investidores da startup Nautico, uma empresa de tecnologia chilena que utiliza a inteligência artificial para criar alimentos à base de plantas. A empresa tem dado tão certo que já se tornou uma startup unicórnio, valendo mais de $1 bilhão. E é claro que no ramo automobilístico ele também teria grandes investimentos. Lewis Hamilton resolveu fundar a sua própria equipe de corrida, denominada X44, que compete na categoria de carros elétricos off-road. E além de possuir diversos negócios, Hamilton também ajuda as pessoas mais necessitadas. Ele possui, por exemplo, o seu próprio instituto, denominado Mission 44, uma organização que visa ajudar jovens de grupos minoritários no Reino Unido. E para se ter uma ideia do quão generoso ele é, recentemente ele chegou a doar para sua própria fundação nada mais, nada menos que 20 milhões de euros, ou o equivalente a 142 milhões de reais. Podemos então concluir que além de ser um gênio das pistas, Lewis Hamilton é um grande homem de negócios. Fortuna. Sendo considerado por muitos o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, é fato que Lewis Hamilton já acumulou um belo patrimônio ao longo de sua carreira. Para se ter uma ideia de seus rendimentos, ele é nada mais, nada menos que o piloto mais bem pago da história da Fórmula 1 e o esportista britânico mais bem pago de todos os tempos, superando o grande jogador de futebol David Beckham. Já comparado a outros esportes, em 2021, ele ficou em 8º lugar na lista dos atletas mais bem pagos do mundo, recebendo no ano algo em torno de 82 milhões de dólares, ou o equivalente a mais de 400 milhões de reais. Isso se deve ao fato dele ser o único piloto que ultrapassa as barreiras de seu esporte, sendo uma figura muito forte na mídia, e é por isso que ele é cobiçado pelas grandes empresas. Para se ter uma noção de toda a sua relevância, somente seu Instagram, por exemplo, ele conta com mais de 24 milhões de seguidores. E pelo fato dele ter uma boa imagem perante o público, grandes marcas investem muito dinheiro para associar sua imagem ao do piloto. Ele é patrocinado por empresas como a montadora de carros Mercedes, a empresa de produtos eletrônicos LG, a grife americana Tommy Hilfiger, a marca esportiva Puma, entre várias outras. E segundo estimativas, seu patrimônio gira em torno de 280 milhões de libras, ou, convertendo para o real, em mais de 2 bilhões de reais. Mas como ele ainda é um atleta jovem, é muito provável que essa quantia continue crescendo, já que tudo indica que ele continuará tendo uma espetacular carreira.